hoje com a nossa entrevistada especial, a Gabriele Coppi. Você pode se apresentar para a gente, Gabi? Gabriele Coppi, estou no mundo das terapias há um pouco mais de 2 anos. Sou mãe de 2 meninos, sou de Gravataí. Conta pra gente, assim, então, como que tu iniciou a carreira, né, nas terapias holísticas, a tua jornada, o que que te levou até esse trabalho, que também é uma missão, né? A gente chama muito de missão. Exatamente. Na verdade, o início de tudo foi autoconhecimento. Uhum. Eu estava passando por muitas dificuldades, principalmente no campo de relacionamento. Então, eu precisava, encontrar uma forma de me achar naquilo ali. E fui em busca de um primeiro passo, que na época foi a constelação familiar até. E ali eu fui descobrindo, e todo mundo falando assim: Gabi, pelo amor de Deus, tu precisa trabalhar com isso, tu tem o dom para isso. E antes disso, eu atuava na área da beleza, como cabeleireira. E às vezes eu tinha clientes que me mandavam mensagem e falavam assim: Gabi, agenda um horário hoje para mim. E eu falava: tá, mas o que que tu quer fazer? Marca qualquer coisa, eu só preciso conversar contigo. Ah, Então aí eu já estava me tocando uhum. que tinha alguma coisa a mais. E daí quando eu procurei para o meu autoconhecimento, eu disse, ó, peraí, tem alguma coisa que tá me chamando. Uhum. E agora, acho que 1 ano mais ou menos para cá, eu entendi que era realmente uma missão, né? Sim. Que eu vim para isso. Uhum. Tanto que hoje tem diversas pessoas que, nossa, como é que tu não fez isso antes? Mas é uma descoberta, né? Aos poucos, né? Cada pessoa tem a Um sua, tempo, né, seu para momento. nada é seu por acaso. despertar, né? É, Exatamente. Se muito conecta legal. ali com aquele despertar e expansão de consciência, e as pessoas acabam comprando isso, É, né? Eu sempre digo, o terapeuta que vive o que acredita, ele vende esse trabalho de uma forma muito leve, ao ponto das pessoas realmente quererem marcar horário, se conectar, sentir a energia, receber a energia porque a gente da vive aquilo escuta, ali, né? com certeza. Uma vez eu falei para uma menina que me incentivou muito e eu disse assim, mas como é que eu vou começar? Sobre o que que eu vou falar para as pessoas? Ela, Gabi, fala o que tu vive. Eu disse, ai, o que eu vivo eu tenho experiência, né? Capaz, né? Vai me perguntar de maternidade, aí, meu Deus, viro de cabeça para baixo. Pois é, eu estava vendo aqui que o que que te motivou a focar na maternidade, assim, no apoio à mãe solo? Porque, na verdade, assim, eu fui mãe aos 21 anos do meu primeiro. Foi um susto, mas eu já estava com o pai dele há um certo tempo, assim. E com 18 eu tive uma conversa entre amigos que foi assim: como é que tu te vê daqui 5 anos, 6 anos? E um falou: ah, eu me vejo me formando na faculdade, eu me vejo com tal carro do ano. E eu falei: eu me vejo sendo mãe. Não, Olha, Isso sonho. sempre foi, assim, 14, 15 anos, sempre foi um sonho a maternidade. E com 21 realizei o meu sonho. E quando ele tinha 1 ano e 8, eu me separei. Então ali foi onde meu mundo caiu. E o que que eu vou fazer? Apesar de eu ter uma relação ótima com o pai dele, assim, a gente até hoje tem uma amizade, e tudo. Mas eu me vi perdida no mundo. E daí foi onde eu fui em busca de procurar, né, de querer, e mesmo assim eu não encontrava o que que podia me ajudar, e frequentava um lugar, e frequentava outro lugar, e parece que nada me ajudava. Daí eu, tá, fazer o quê? Uma hora vai ter que chegar. Aí, quando um pouco antes de engravidar do segundo, foi onde eu consegui me achar no mundo. E daí foi onde ela disse: se tu falar o que tu vive, tu vai ter assunto pra vida inteira e tu vai ter propriedade no assunto. Porque Uhum. no momento em que tu faz terapia com a tua vivência, é muito mais tranquilo, é muito mais leve aquilo ali. E tu acaba conectando pessoas na mesma Exato, sintonia, né? exato. verdade. E assim, normalmente nos atendimentos a gente se conecta com as clientes, né? E tu tem percebido assim, qual é a principal dor emocional que elas te passam? O abandono. É, a maioria, eu vou te dizer assim, 80% do meu público hoje é mães que o pai foi embora e não ajuda. Mães que o pai paga a pensão via judicial e tá sempre chorando. Mães que não têm rede de apoio nenhuma e tem que Uhum. lidar. E o que eu acho mais dolorido, a mãe solo dentro de um relacionamento.
Porque às vezes elas continuam o casamento, o pai tá ali, mas ele não dá apoio nenhum. O É, filho é da mãe. Mesmo estando convivendo junto, não tem a capacidade de compreender a Aquilo ali. parceira, Eles né? acham que só trabalhar e prover o dinheiro para casa, aquilo ali é o suficiente, né? Aham. É uma visão ainda, infelizmente, antiga, né? É. Do homem provedor, o pai, que é o provedor, a mãe. Então, ela tem que ser responsável pela Uhum. educação, ela tem que ser responsável por manter aquela criança, por desenvolver aquela criança. E muitas dessas mulheres ainda trabalham fora, porque tem que contribuir com a renda Aham. familiar, porque senão só aquele homem provedor também não Também, consegue. né? E às vezes eu até brinco assim em algumas situações, né? Eu digo assim, mas o homem só trabalha. E às vezes eles chegam em casa e tipo assim, eu quero tomar meu banho, sentar no meu sofá, ver meu futebol, tomar minha cerveja, porque eu tô muito cansado. E a gente trabalha a mesma quantidade que eles, a gente cuida da casa, a gente cuida dos filhos, a gente leva filho na escola, busca filho na escola. E isso, como tu disse, é algo ainda muito antigo, que isso parece que a sociedade não atualizou essa parte da vivência, né? Tá demorando muito a atualizar, perto do que já Já tem passou. de evolução, no que a gente já tá trabalhando, já tá evoluindo, mas nessa parte Uhum. ainda tá É. demorando. É claro que tem exceções, a gente Sim, sabe que tem, com existe homens certeza. extremamente participativos, tem Uhum. pais muito presentes, Sim, tem. tem pais, inclusive, que resolvem fazer o inverso, a gente sabe que às vezes a mãe está numa auge numa carreira, ou está fazendo um mestrado, ou está fazendo doutorado, eles se doam bastante Sim, Acontece. para a paternidade, né? Para aquela mãe então se sobressair. Mas realmente ainda é raro. é. Existe, mas ainda é raro. E eu noto que existe também a diferença entre tu ajudar, ali só estar ajudando, e tu te responsabilizar junto, tu ser corresponsável pelo filho. Sim, É diferente, porque quando tu vai ajudar, a mãe vai ali e precisa de algo. Ah, o que que tu precisa que eu traga? O que que eu preciso comprar no mercado? E quem é corresponsabilidade, eu vou no mercado, eu vou comprar. Não exatamente. precisa te esperar pra te passar a lista, não, porque senão o peso ainda é teu. Sim, porque a responsabilidade ainda é tua, né? Exato. Tu sabe que eu tenho comigo, que isso eu estou tratando em mim, né? Porque a terapeuta também precisa de uma Sim, terapeuta, né? Constantemente, né? Essa questão, porque eu assumi a responsabilidade das duas crianças Uhum. e eu muitas vezes não deixo com que os pais sejam pais por isso. Eu abraço aquilo ali, sabe? Esse é um cuidado para ti também não anular a paternidade. Exatamente. E a mulher muito yang, muito que vai querer resolver tudo, centralizadora também peca por isso, né? Exatamente, foi onde eu notei. Eu disse, nossa, e daí agora faz pouco antes da virada do ano que eu sozinha consegui me dar conta disso e daí fui Uhum. atrás, né? Não, vamos organizar isso aí. Até foi engraçado que o meu mais velho eu sempre fiz tudo assim, leva em barbeiro, leva nisso, leva naquilo. E daí eu disse que com o segundo eu não ia fazer isso. Eu ia, né? Não, ó, barbeiro é coisa do pai, o pai vai levar no barbeiro. Aí o primeiro corte de cabelo dele foi pro primeiro aninho dele, agora início de fevereiro. Eu mandei mensagem pro pai dele, eu disse assim, olha só, tu marca o corte de cabelo dele num horário que tu possa levar. Dele, tá? Eu disse, mas tem que ser um horário que eu esteja disponível também, que eu quero ir junto. Aí eu disse, como assim? Eu tentei dar responsabilidade, mas ao mesmo tempo eu tirei. Aham. Resumindo, ele não levou no corte, porque eu tava Claro. disponível pra levar. Ah, é Exato, verdade. exato. Aí tu acaba te disponibilizando pra aquilo ali e carregando uma responsabilidade É muito que tu maior. delega, tu A tem que gente acostuma. delegar. Agora tu delega e centraliza. É, Exatamente. é que a gente toma, né, pra nós essa questão de ninguém vai fazer melhor que eu. É, E com certeza, mãe é mãe, né? Ninguém vai sim. fazer como tu, né? Mas Exatamente. tem que fazer do jeito dele, né? Tem que dar um espaço pra ele Tem que aprender a deixar. fazer do jeito dele. Eu Mesmo acho que tu não ache Mesmo que a certo, gente né? não, mesmo que a gente fique ali, ó, se segurando assim, eu falei, meu Deus, eu falei, não vou falar, não vou falar, não vou falar. É, bem assim. Vou deixar, porque ali na dor ele vai aprender também, mas tu tá vendo teu filho também meio que sofrer a consequência. É, Exato. Mas a gente vai ter que trabalhar muito, eu acho isso, né? Nessa parte da maternidade, a mulher tem que sim. trabalhar o delegar, o entender o papel do pai, entender que ela também precisa daquele tempo. O tempo que tu levar, que ele vai levar no barbeiro, é o teu tempo. É.
Então tem um momento pra gente fazer coisas Fazer alguma coletivas. coisa pra mim. E eu acho que Exatamente. também entra muito na questão dos bloqueios da comunicação. Por quê? Sim. Porque o homem, por natureza, ele tem essa coisa de não dialogar, de não falar, de não entrar muito num assunto, né? De simplesmente ser objetivo. É isso. E a mulher, ela precisa que aquilo tenha uma explicação, precisa Detalhes. detalhes, né? A gente é mais detalhista, a gente quer conversar, a gente quer dialogar, que por um lado é o ideal. As pessoas Sim. precisam saber comunicar, né? E o homem é um pouco mais insensível nessa parte. É, às Acaba vezes- não conseguindo se abrir muito, né? Às vezes, se a mãe é um pouco centralizadora, se ela gosta dessa comunicação, né, assim, mais explicada, isso pode gerar atrito para aquele homem também que não está aberto a essa comunicação explicando. Não, não me interessa, é o meu horário, é o meu dia, é eu que tenho que fazer, É. né? E a Então, gente acho que fica aí procurando uma entra a resposta. importância dessa comunicação, né? Ter inteligência emocional aí para conversar, né? Relacionamento é uma arte. É. Exato. Como que a gente consegue desbloquear, então, esse diálogo, né? Essas emoções Ai, ali. acho que é muita terapia, Muita terapia. né? Porque não tem. E assim, cada ser humano é único e ele vem de uma criação específica, né? E Exato. daí no momento que tu coloca duas pessoas dentro de uma casa, e muitas vezes no momento em que, na minha situação, quando eu casei a primeira vez, eu já estava grávida, então a terceira pessoa já estava a caminho. E agora, o que que a gente vai fazer? Apesar de a gente já ter um relacionamento há uns anos, era um namoro, era cada um na sua casa. Tô bravo, vou pra minha casa, fico emburrada, amanhã passou. E no momento em que tu coloca isso dentro de um relacionamento, e não digo só um relacionamento amoroso, porque às vezes até com a família, né? A conversa hoje tá muito escassa, né? Tudo se tornou muito banal. Ai, não, não preciso. Ai, não preciso falar. Ai, deixa É. quieto. Amanhã ele vai acordar melhor e, né? As E pessoas acham que às vezes não adianta, não adianta falar, não adianta conversar, mas é porque a conversa não é um processo de mágica, ela é um processo que demora um tempo é uma até construção, isso se né? integrar. Exatamente, é uma construção. E daí, às vezes, tem um, que nem tu disse, geralmente a mulher, né? A gente quer falar muito, a gente quer conversar muito, tu quer muitas explicações, e os homens, eles simplesmente ignoram muitos momentos. E daí tu te pergunta assim, mas por quê? Por que que não quer conversar? Por que que isso? Mas às vezes eles também precisam de um tempo para eles, para conseguir ter essa conversa. E aí é tu saber respeitar o tempo do outro, né? Respeitar o momento do outro, porque, como eu disse, cada ser é um ser, então tu vai ter que aprender a conviver com aquilo ali também. Ah, eu vou mudar porque, né, a gente conversou isso aqui não se encaixa, eu também, mas tem coisas que tu vai ter que ceder, porque não adianta, é da pessoa e não vai mudar, né? E isso é se relacionar, É, né? É a gente aprender a se relacionar, falar com as pessoas do que a gente acredita, entendendo que ela também tem algo que ela acredita e que isso não é motivo, principalmente para divergir, é. né? E sim para evoluir. Ah, que bom, tu Uhum. pensa sobre isso, acho interessante o teu ponto de vista, eu penso dessa forma, né? E o outro também diz, ah, que interessante esse teu ponto de vista. Mas isso não virá ali um problema. Um problema. Chegar num senso. E quantas vezes, assim, às vezes a gente é tão focado em uma ideia que tu não consegue ver nada diferente daquilo. E outra pessoa, às vezes, chegar e te falar, não, mas olha só, eu penso assim. E tu para e pensa, tipo, olha só, eu acho que realmente ele pode estar certo, ou tem, também acho que é bom isso, né? Porque às vezes tu é tão focado em uma ideia, só que tu não consegue olhar para os lados, A né? pessoa tá muito rígida, né? Tá muito inflexível É, numa ideia só. E isso por si só já é um sinal de que a pessoa não quer evoluir. Porque exatamente. tu achar que tu tá 100% certo, já tá errado, porque ninguém tá É, 100% certo, certo, exatamente. né? É que nem aquela figura, eu sempre nesses casos, assim, eu lembro daquela figura onde tem aqui um 6 pra mim e pra ti é um 9. Exatamente. Exato, tudo Então, se a é gente questão de não ponto de vista. conversar e Ponto eu de te vista. disser, eu tô enxergando 6 e tu falar, mas aqui eu vejo 9, a Uhum. gente nunca vai achar, Exato. chegar num ponto Num comum, ponto né? comum. E isso é a questão do se expressar também, né? Porque acontece muito de eu te falar uma coisa com uma intenção, mas tu Uhum. entende como tu quer. Por quê? Falta de autoconhecimento, a forma de se Exato. expressar,
o ceder que às vezes vem de traumas passados, porque, eu não vou ceder em nada, porque lá eu cedi, deu tudo errado, Uhum. então também entra essa questão da expressão, que é tu também conseguir ver o ponto de vista do outro, por mais que tu não concorde. Eu vou olhar o 9 e eu vou te dizer, olha, eu não concordo que seja um 6, mas se pra ti é e te faz bem ele ser um 6, tá tudo certo, Uhum. né? Mas eu continuo com a minha ideia de que ele é um 9 e a gente não vai perder a amizade, o relacionamento não vai gerar uma briga em cima disso, né? Eu digo que entre ter razão e ser feliz, né, num relacionamento saudável, as pessoas escolhem ser felizes, Uhum. né? Então, baixar a guarda, às vezes é importante entender que uma comunicação consciente, livre de ego, livre de passado, né? Como tu falaste ali, as pessoas vêm de outras histórias. Peraí, eu tô num relacionamento novo, Uhum. É uma pessoa é uma pessoa nova. nova, é uma realidade nova, eu não posso trazer lá atrás de novo, senão eu vou ficar arrastando corrente, Uhum. né? Entendeu? Olhar para o outro também e ver como que foi ali a experiência dele passada, como é que foi, da onde veio a criação dele, né? A gente no relacionamento começa a entender a base do outro e não dizendo que a nossa é melhor ou não, simplesmente foi como os pais sabiam criar, né? Foi como a pessoa que te criou fez o melhor que pôde Ela com o deu que o que ela tinha. tinha, É, né? só que às vezes não tinha tanta informação, não tinha tanto conhecimento, né? Vem de criações mais antigas, né? Vem de uma maior rigidez, uma inflexibilidade, mas para a gente evoluir, a gente tem que começar a ser E flexível. às vezes a tua criação, ela já foi evoluída, porque às vezes, por exemplo, teus avós com os teus pais já tinham uma criação assim, e os teus pais já quiseram fazer diferente, então já Uhum, houve uma evolução ali. E aí a gente dá o que a gente recebe, aham, mas até o ponto em que a gente quer evoluir também, né? uhum. E claro, hoje a gente tem muitas ferramentas, né? Mas também eu acho que já vem de uma evolução constante isso. E também eu vejo que hoje os relacionamentos eles estão se perdendo muito porque a base é o amor, né? Seja em qualquer tipo de relacionamento, né? Familiar, amoroso, né? As amizades também. Então, quando o amor se esfria, né? Quando também a falta de empatia, né? Uhum. Então a gente tem que ficar muito atento a essa linguagem de comunicação que existe aí nos relacionamentos. Nos relacionamentos. A importância também de estabelecer limites, Isso é né? importante. Eu queria então direcionar Uhum. algumas perguntas, né? Que eu sei que tu trabalha bastante com isso, né? A gente conversou um pouco antes e tu me disse, né, as principais dores, então, que te Sim. trazem. E uma das maiores dificuldades, acredito, que eu também, né, até com as minhas clientes, mesmo dentro da área do marketing, é uma das maiores dificuldades, o limite. O se posicionar, o quando eu vou dizer não, né? Até onde eu posso aceitar Sim. aquilo, né? E isso vem para todas as relações. Sim, com Então, certeza. como que a gente estabelece, né, esses limites nas relações? Acho que entra mais uma vez no autoconhecimento. Eu acho que a gente tem que se conhecer o suficiente para saber até que ponto eu vou permitir isso. Até que ponto eu vou permitir que seja assim essa relação. E eu acho, por experiência própria, por já ter passado por isso, que o limite ele tem que ser dado no início. Uhum, Porque no início é tudo muito lindo. Seja uma amizade, seja um relacionamento amoroso. Então, assim, tá tudo muito bom ali naquele início. E daí tu pensa assim, ai, não vou tocar nesse assunto pra quê, né? sim. Aí quando chega lá que o negócio já tá desgringolado, não adianta mais tu querer botar um limite, porque já entrou naquele ritmo. A pessoa se acostumou Já se acostumou. idealizou alguém, né, daquela forma, e aí vai ficar mais difícil aceitar que não é bem assim. Exatamente. Então eu acho que assim, ó, no início de qualquer relação que a gente tem, Uhum. ó, um exemplo que eu dou, tá? Até para as minhas clientes. Ai, mas como é que eu vou pôr limite? Hoje, tu quer ter filhos? Ai, não, não quero ter filhos. Tu tá entrando num relacionamento em que a outra pessoa também não tem filhos. O que que tu vai chegar e vai falar? Vai chegar e vai falar, ó, fulano, eu não pretendo ter filhos. Ai, mas e se ele for me deixar por isso? É porque ele quer ter filhos, então É, ele também não pode prender o destino dele, a vida dele ali. E uhum, tu vai encontrar alguém que, assim como tu, não quer ter filhos.
Então, mas é que daí eu amo muito ele, não sei o quê. Não. Se ele não ficar, isso não é amor, é uma pessoa que passou pela tua vida por um aprendizado, enfim, Uhum. mas não era pra ele ficar. Vai aparecer a pessoa certa. E isso é difícil das pessoas compreenderem, porque às vezes, com medo de perder, elas não querem impor É uma limite. maturidade emocional É. que é mais complicada, né, da gente entender e aceitar. Porque normalmente tu pensa, a gente se deu bem, tá tudo correndo bem, vamos ver no que vai dar. Mas ninguém para pensar no tempo que tu vai ficar com aquela pessoa, e aí não eram compatíveis, e ali daqui a pouco ficaram 10 anos sem conversar, daí chegou na hora de ter filho. Não, mas eu não vou ter. Mas eu vou ter. Tá, daí tu destrói, né? Termina o relacionamento de 10 anos ali, né? Vamos supor. Sim, Porque não teve comunicação. comunicação. Não Nunca teve deixaram claro, É. né? Isso é importante, essa clareza. metas. Eu O acho. casal, ele tem que, quando ele está disposto a se relacionar, tem que deixar muito claras as suas vontades, né? Para ver se essas vontades, elas vão convergir lá na frente, E o né? caminho todo, né? Claro que Isso. pode haver divergência, né? Acontece. Uhum. Mas tu ser sincero desde o início, tu impor ali os teus limites, o que que eu quero, o que que tu quer. A minha meta de relacionamento é essa. Não, mas espera aí, a minha não é. O que que tu pode ceder na tua? Não, não vou ceder em nada. É Aí já onde dá para entra. preocupar, né? Flexível. Que é onde eu acho que entra muito a maturidade, né? Porque às vezes a gente tá assim, tu tem uma convicção, e lá na frente tu vê, nossa, eu também errei. Poderia ter dado certo lá, mas eu também fui imatura naquilo ali. E claro, é questão também de tu conseguir se analisar, né? Tudo entra o autoconhecimento, como tu O falou, né? Porque autoconhecimento. se eu me conheço, eu sei que a minha realidade não comporta num relacionamento ter filhos, né? Tem que deixar muito claro isso para outra pessoa, É, né? Eu não posso também dizer assim, eu posso mudar de ideia. Não, pode vir a mudar de ideia, mas tem que ser uma coisa consciente, né? Porque tu não pode agradar o outro, né? Hoje em vou ter dia, só pra agradar. hoje em dia os relacionamentos têm muito nisso, Uhum. né? Isso vem muito da insegurança. Exato. Se eu não fizer isso, eu vou ficar Vou sozinha. ficar sozinha, ele E vai me aí entra a largar. carência, né? Que não é boa companheira, né? Já vai Exatamente. repetir essa pergunta aí. E acontece muito a questão da carência, às vezes, ou de substituição. Saiu de um relacionamento há pouco tempo e tá com aquela carência interna, aquela coisa que eu não posso ficar sozinha. As pessoas mais velhas têm isso. Por causa da minha idade, daí agora eu vou ficar sozinha, e acabam substituindo. E daí tu cria uma versão em cima daquela. Porque às vezes a pessoa não é aquilo e ela nem te disse que ela seria aquilo. Mas a tua carência faz tu imaginar aquela pessoa, idealizar aquela pessoa e colocar ela ali. E dá tudo errado, e daí tu quer culpar a pessoa, mas por que se em nenhum momento ela te prometeu nada? Né? Expectativas geradas por causa da carência. E aí né? pode Carência. acontecer traições, né? Às vezes até em relacionamentos não só com amorosos, né? Relacionamento Sim, com sim. amigos também acontece Sim. isso, né? Às vezes tu coloca muita expectativa em amizades que tu pode confiar, que pode contar, mas a pessoa nunca disse que era confiável, nunca disse que tu podia contar com ela. Daí não, e tu tá dando tudo que tu tem. Tu tá abrindo a tua pra vida aquela ali pessoa. pra ela e ela tá passando adiante, daí tu vai lá, mas como assim tu falou? Tá, mas eu nunca te falei que eu vou guardar segredo disso. Né? Então, a gente é a questão do autoconhecimento, né, e do posicionamento, é desde já para si, uma forma de prevenir, né, de não se expor a essas situações, por Sim. conta da insegurança, por conta da falta de autoconhecimento ou da carência, se expor a situações que vão te levar a histórias Frustradas depois, que histórias podem gerar tristes, mais traumas. ciclos repetidos, né? Que tu fica naquele ciclo. Eu vejo muito isso na minha vida, né? E isso em relação a tudo, às vezes até questão de saúde, né? Se tu tá cometendo os mesmos hábitos, tu tem os mesmos resultados. Sim. E aí tu fica naquele ciclo vicioso ali, né? Tu aconteceu alguma coisa, mas tu não mudou teu posicionamento, tu não impôs limites, tu começou a te relacionar de novo. Vamos ver no que vai dar, sem reclama, conhecer. né? Aí tu fica reclamando.
Ai, porque de novo E acho isso. que vai Ai, virar. porque de novo comigo. Só que assim, é outra vez tu tá colocando um peso em cima de uma pessoa, uma responsabilidade em cima de uma pessoa que é tua. E fica Aham, repetindo padrões. exato. E aí Padrões. elas começam a cair a ficha, né? Principalmente a gente como terapeuta, a gente vai Uhum. conversando, a gente vai vendo, vai juntando, e a gente diz, mas tu percebe que tu tá repetindo um padrão, às vezes até familiar, né? Porque É a muito. ancestralidade influencia muito na forma de se relacionar, Muito. Eu acho né? muito interessante quando as pessoas começam a olhar para o passado, porque na minha vida, por exemplo, eu começo a olhar para minhas histórias, eu começo a pensar, eu já vivi isso antes de outra forma, né? Uhum. E aí que a gente vai caindo a ficha. Então, essa questão da gente sempre estar olhando para o passado, mas não, a gente não olha para o passado, ai, que saudade, não. A gente olha para o passado para pensar, por que que aquilo deu errado? Ou por que que aquilo deu Como certo? fazer diferente? Como fazer Né? diferente? Então, como fazer diferente? Eu acho que é mudança de hábito, mudança de Uhum. pensamentos. E mais uma vez eu toco no autoconhecimento. Tu procura ferramentas para te conhecer, porque assim, ó, eu acho que a maioria das situações vem da gente não se conhecer, a gente acha que se conhece. Não saber as nossas crenças. Às vezes a gente tá Isso com vem uma muito. crença limitante que tá fazendo a gente repetir esses padrões, Sim, com né? certeza. E ela tá E lá às vezes dentro. inconsciente. Isso, inconsciente. Inconsciente. Tem uma situação, não sei se eu posso citar uma situação Claro, de um Claro. cliente, pode citar. numa constelação familiar, Uhum. que ela me trouxe o caso de relacionamentos. Era Uhum. esse o motivo do atendimento dela. E a gente teve uma conversa de 1 hora, primeiro por áudios, porque ela mora longe, e quando a gente agendou a sessão, a gente ficou 4 horas em atendimento. E a situação dela em geral foi porque o pai biológico dela assumiu, deu o nome e tudo, mas ela conheceu ele aos 16 anos, porque ele teve várias frustrações na vida, a mãe não ficou, enfim. A mãe casou com outra pessoa que criou ela, é quem ela considera pai, que ela ama de paixão, só que uma pessoa muito rígida. Aqueles homens que assim, tipo, ai, mulher não pode isso, mulher não pode aquilo, sabe? Mas deu o amor pra ela. Hoje ela tem um relacionamento, ela é casada há 4 anos com uma pessoa que não vou recordar exatamente, mas eu acho que é 12 anos mais velha que ela. Uhum. Uma pessoa muito rígida, que não deixa ela ser quem ela é, que não deixa ela ter a essência dela. Ela diz que na adolescência ela brigou muito, assim, com o pai, padrasto, no Sim. caso, né? Porque ele não gostava que ela ouvisse funk e fosse pra festa, e hoje o marido dela não tolera que ela ouça funk e vá pra festa. E eu disse, aqui a gente entrou em 2 pontos. O ponto em que tu procurou a segurança e o amor de um pai numa pessoa mais velha, porque dela passou algumas dificuldades na vida, e esse atual relacionamento dela tirou, deu que nem a gente até brincou, casa, comida e roupa lavada, porque ela chegou a passar fome em alguns momentos e ele tirou ela disso. E daí eu disse, tu procurou a segurança do pai, aquela coisa de eu estou protegida dentro de casa, que tu não teve do teu pai, Uma zona de conforto. uma zona de conforto, exatamente. E ela procurou aquela situação que ela tanto se frustrou na adolescência dela, ela tá vivendo de Replicou. novo, sabe? E daí tu pergunta pra ela, tu tá feliz no teu relacionamento? Não. Eu amo ele, ele é uma pessoa maravilhosa, mas eu não estou feliz. Por quê? Porque primeiro tu procurou o que te faltou lá na infância em outra pessoa. E foi a forma que teu inconsciente achou de suprir isso, né? E sem querer, obviamente, tu também reviveu aquilo tudo de novo. Aí a gente constelou, foi bem emocionante essa situação. Ela disse, foi essa semana que a gente constelou, inclusive. E ela disse, nossa, Gabi, esses últimos dias pra mim, assim, a minha cabeça tá numa clareza, numa clareza. E eu disse assim, tu não vai deixar, que ela tinha muito medo de se separar ou algo assim, porque o marido fez tanto por ela, tirou ela, né, do fundo do poço, e agora ela vai largar ele. Eu disse, o amor e a gratidão que tu tem por ele, isso nunca vai mudar. Agora, tu também ficar num lugar que tu tá perdendo a tua essência, que tu tá deixando de ser quem tu é, né? Também não adianta, é curar isso para daí ver se vai ter ainda solução, se vocês vão conseguir. Que ela diz que ele é muito rígido também, assim, para conversar e coisa, né? Ele não é muito de ceder.
Isso aí vai entrar, que a constelação vai dar uma mexidinha nele também, né? Aham. Então ele também vai ter, de repente, uns, né? Tipo, tá, Uns insights. hoje eu vou querer conversar Vai ter uns contigo, insights do é. nada, assim. Sim, sem querer, né? E daí eu disse pra ela, e de repente, não, de repente isso vai ser o encerramento e tá tudo bem, porque era assim que tinha que ser também. E ela disse que isso, ela tava muito angustiada, e ela disse, nossa, isso me deu um alívio, eu não sinto mais essa angústia. Conseguiu ver a O situação. problema, a raiz do problema, né? Olha só, Ai, recebemos chegando aqui o bolinho, o bolo de casa, a Charlize. Obrigada, Charlize, pelo bolo. Ai, gratidão, querida. Gratidão. Aqui tá. Pois vai aparecer ali também o logo da Charlize. O bolo de casa é NH. Procurem lá. É uma delícia, gente. Muito obrigada. Gratidão. Depois a gente já vai comer um bolinho com Sim. café aqui, né? Bora lá. A gente conversar e tomar um bolinho. Pra mim é o meu programa ideal, né? Muito Ai, ainda bom. mais pra uma tardezinha assim nublada, Uma né? tarde de chuva nublada. Nossa, conversar, tomar um Bom. café e um bolinho. Tudo bem? Aham. Uma graça, é de linho, eu amo. E tu olha e dá aquela sensação de infância, né? Aquela memória afetiva, assim, né? Exato, chegou a me arrepiar, porque até essa questão mesmo do bolo de casa que ela Uhum. faz, é exatamente essa essência que ela quer trazer, né? Aquilo que tu olha e Não, e te ela lembra consegue transmitir isso, né? Porque tu olha e já te dá o aquilo bolo que tu assim. come em casa naquela tarde Maravilhoso. chuvosa. Obrigada, Chá. Então, vamos continuar aqui nosso papo. Sobre as terapias integrativas, né, ou terapias holísticas, né, a gente que é mais antigo chama holístico, Holístico, né? Agora atualizou, né? As PICs, né, as práticas integrativas complementares de saúde e bem-estar, né, estão aí nas faculdades, Sim. né, agora tem um tecnólogo. A E a meta gente, desse ano. né, Muito bom que esteja assim, né? Ampliando. ampliando. E aí as ferramentas integrativas, elas entram muito, né, para curar ou melhor dizendo, desbloquear, Sim. né, essa comunicação aí gerada às vezes por traumas, por falta de perdão também, né, porque às vezes o fato de não perdoar a nossa história, nós repetimos elas várias vezes. E não né? aceitar também, E não né? aceitar. Porque às vezes a gente não aceita. Tem aquela situação, às vezes, de uma pessoa que vem de uma família muito humilde, né? Ai, eu não aceito de onde eu vim, eu não, né? Não falo pra ninguém quem são meus pais, não sei o quê. É uma pessoa que não vai prosperar, ela não vai conseguir crescer, ela não consegue aceitar a origem dela, né? Uhum. É muito forte aquela questão do que o perdão que tu dá pra alguém é mais pra ti até do que. Verdade. Porque quando a gente perdoa situações, assim, é a gente que consegue se libertar de Às vezes é um pesos. espelhamento, né? Até o que tu vê no outro, às vezes tu olha, ai, porque o fulano é isso. Será que é o fulano? Enxerga Mas a no gente se outro considera também tão. dentro de ti, né? Muito. E isso aí é Exatamente. uma coisa que me racha, cara. Aham. Eu digo uma sapatada, né? Porque Me racha, cara. Quando eu penso, porque aí todos esses conhecimentos a gente integra, né? E estão lá. E aí a gente vai passando por situações da nossa vida, daqui a pouco a gente cai a ficha e diz, não, mas peraí. O que tá me irritando tanto lá que eu também tenho, né? Eu me considero tão evoluída aqui, né? Estudando E não e tal. consigo enxergar isso. Mas eu também tô errando, calma lá. Então, Porque sempre tem que ter essa pergunta, né? Por que isso está me incomodando tanto, Aham. né? Não é ali que tu já entra no processo interno de dizer não. E aí entra o autoconhecimento. Se tu te conhece, sabe, não, mas não é por aí que tem que ir. É o teu ego que tá falando, ei, volta, Mari, né? Volta, e é por isso que eu, dentro da minha área, gosto de estudar muito os padrões, né? Porque a vida imita a arte e vice-versa. Então, dentro do marketing, a gente tem padrões também, né? Pra gente atingir público tal, a gente precisa de um comportamento tal. E na nossa vida, nas nossas relações, é assim também, né? Nós somos seres humanos complexos, mas que repetem padrões e cada ação tem uma reação, né? Então, se eu tô reagindo ali dentro de um arquétipo, dentro de uma forma, eu vou ter reações que vão condizer com aquilo, né? Quando tu não gosta da reação. Ai, o que tu pensa? Ai, não gostei do resultado disso aqui.
Mas e aí? Então Não tá na gosto hora dos de clientes mudar. que eu tô atraindo. Eu tô só atraindo clientes que não me pagam. Eu tô só atraindo clientes que isso e aquilo. Eu tô só atraindo. Meus clientes, eu não tô satisfeita. Tá, mas então alguma coisa na minha comunicação tá permitindo isso acontecer. Isso. O que eu tô fazendo que tá atraindo? Qual é os símbolos que eu estou. A gente entra nos limites, nos posicionamentos. Exato, é a vida imita a arte. O que a gente tem que fazer na nossa vida pessoal é profissional também. Sim. É espelho. construir relações conscientes, né? Hum, Até mesmo Relações. dando limite para os clientes com relação a Sim. valores, pagamentos. Mas eu não tenho. Não, tudo bem, mas vamos organizar o dia de pagar. Uhum. A gente fica com Tem que aquele ter a medo de troca. dizer não. É. E aí, mas se eu disser que não, se eu impor limite, se eu cobrar um sinal, porque estão desmarcando muito, né? Quem trabalha com atendimento, a pessoa não vai querer me contratar. Mas a Entra- tua insegurança já tá afastando os Já tá clientes. afastando. E entra a mesma questão que a gente falou ali do relacionamento, de não querer ter filho. Exato. Ai, eu não vou dizer não, porque senão eu vou perder o cliente. Aí se ele não te pagar, tu perdeu o dinheiro, perdeu o cliente igual, porque ele não vai voltar, porque ele não quer te pagar. É a mesma Deixou coisa. de ser contribuição para uma outra pessoa, Exato. porque às vezes o horário ali não preenchido, É. Às vezes aquela pessoa precisava. Exatamente. Aquela pessoa precisava que alguém impôsse limite pra ela. Porque ela tava agindo de uma forma, né? A gente Em percebe várias nos situações dia a na vida dia. dela, ela tava agindo assim. Exato. A gente percebe nas pequenas coisas, né? Uhum. E ali aquela. Mas aí eu já desmarquei 2 vezes, ela tá me pedindo um sinal. Ou eu posso ficar braba e não querer mais, Uhum. ou eu posso daqui a pouco integrar e dizer: tá, mas peraí, eu também, né? Não tô me comprometendo com as Eu coisas. não tô colaborando Eu não com a tô situação. colaborando com as pessoas. Eu tenho que também pegar, engolir meu orgulho e aceitar isso aqui que vai ser melhor O pra mim. terapeuta ele tem que perceber quando o cliente ele tem essa dificuldade de efetuar o pagamento e dizer para ele, por que que isso é tão difícil para te honrar os pagamentos? Aham. Porque às vezes é uma escassez. Vem de uma Uma crença. crença. Exatamente. Eu acho ótimo quando a Mari fala: ai, paguei esse boleto abençoado. E eu fico assim: meu Deus, eu preciso integrar essa visão, essa positividade pra mim. Amo pagar conta. Sabe que eu aprendi esse do boleto abençoado na tua palestra que eu fui. Aham. E por isso eu tava olhando, meu Deus, eu conheço, né? Eu era a única grávida lá. A gente se conheceu de lá também, né? Foi de lá também. Foi do evento. Aham. Workshop. Isso. Desafio nós. Que a minha prima me levou, que ela consultava contigo, a Priscila, e daí ela me levou no evento, que ela disse, ai, tu precisa muito, não sei o quê. E daí eu fui, e desde então eu tento também essa, né, de que ai, eu preciso abençoar esses boletos. Vê uma palavra que tu fala ali, como a gente amplia, né? Não, e eu passei isso pra todo mundo. Todo mundo que É vem me maravilhoso. reclamar de alguma coisa. Agradece, tu usufruiu daquilo ali em algum momento, foi bom. Eu hoje mesmo pagando a prestação do meu apartamento abençoado, botei aqui no meu. Eu tô mudando, eu tô gratidão, mudando. universo. Minha vibração, assim, eu lembro da Mari e eu digo, quando eu falo assim, agora foi tanto nisso aqui. Não, peraí. Graças a Deus, que bom. E é que bom que eu engraçado tinha, né? que até o meu marido já mudou isso, sabe? Porque tanto que eu ensino ele, e às vezes eu pego e eu mesma reclamo. Aí ele Sim. pega e diz, não é isso, não tem que agradecer? Agradece um lado, ele vai e me puxa, né? E daí Eu, o é verdade. quanto vocês estão mudando, porque assim, ó, por que que a gente tem a mania de reclamar? Por uma crença que veio, né? Que é muito... E daí no momento em que tu mudou, teu marido já aprendeu, por mais que às Aham. vezes um dos dois, mas e o que vocês estão passando para tua filha? Aham. Tua filha já tá crescendo num observando ambiente, né? E a gente assim não percebe esse contexto de que é uma crença que ela vem e é difícil de tu quebrar um padrão, né? Uma crença assim. Enraiza, né? É. Agora ela já vendo os pais vibrando com essa frequência, ela vai ter outro tipo de crença, né? Ela vai Exatamente. acreditar que é Sabe muito que bom pagar contas. o meu de gratidão, 5 boleto anos, ele é abençoado. muito assim, tudo ele quer falar, tudo ele quer dar a opinião dele. Só que desde pequeno a gente sempre, ai, Murilo, tu quer ir pra casa ou tu quer ficar na avó hoje? A gente sempre perguntou pra ele, hoje eu quero ficar na avó. A gente sempre deixou ele ter a opinião dele, dentro dos limites de uma criança. Então agora ele andou numa época assim meio respondão, Idade né? militar. 5. Formação. Daí a gente Quase a mesma idade. que conversar, chamar umas atenções. Ele olhou pra mim e falou assim, pra mim e pro pai dele, né?
Eu tô me posicionando. Vocês falaram que eu tenho que ter opinião. Eu não tô sendo respondão de mal educado, porque vocês me educaram. Nossa, E ele fala. ele tá lá em Gente, se 2050 vocês. já. Assim, não é eu que tô falando pra vocês, e aí depois vocês vão conversar com ele. Vão ver. Ele fala assim, e ele sabe usar palavras. E quando eu duvido que ele usa alguma palavra muito extraordinária, né? Uhum. E eu vou lá e pergunto pra ele, tá, mas por que que tu usou essa palavra? Pra que que serve essa palavra? Essa palavra significa isso, 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 isso. Então, entra que a gente já passou que ele é uma criança que se posiciona. Então, provavelmente ele vai ser um adulto que vai conseguir falar um não e se posicionar com Ótimo. mais Com facilidade. certeza. Com Claro que às certeza. vezes a gente acaba, né, também, Somos humanos. né? Com certeza. Mas eu acho que isso também já Uhum. foi um ensinamento. E depois eu até conversei com o pai dele. Eu disse, claro, a gente sempre deixou e a gente sempre pediu que fosse assim, né? Então agora ele Agora a não tá gente. errado. É respeitar o entendimento que vocês mesmos Aham. Que a passaram. gente passou pra ele, foi onde eu disse. E realmente, no momento que a gente entendeu aquilo ali, que não era só ele ser respondão, foi muito mais tranquilo. Ele parou de responder. Imagina, né? E a gente que vem já com essas crenças ancestrais ali, né, no nosso inconsciente, começa a ver crianças assim, né? E eu vejo os memes brincam que tem entre 5 e 50 anos. É, Porque se comportam de uma maneira, né? E é replicando o que a gente mesmo tem que a gente de sempre melhor para passar, E né? também espíritos muito antigos que estão repassando aí, né? Sim. Com suas vivências, suas sabedorias internas, né? Com certeza. Aí Que se entra em manifestam. famílias evoluídas Exato, para manifestar o melhor, né? Está exatamente. numa nova era muito mais O evoluída. meu bebê, ele nasceu com pedra na vesícula, né? Oh, sério? Nossa. Absorção Nossa Senhora. da tua alimentação? Será? Na verdade, não foi comprovado nada. A gente fez enquanto ele esteve internado, porque a gente descobriu com 60, ele tinha 65 dias. Nossa. E a gente fez vários testes e a princípio não era nada genético, não foi nada. Ele foi escolhido. Métodos na É, vesícula, foi 2 alguma meses. coisa. Aham, e daí foi onde a médica disse: Ah, eu tô fazendo uma cirurgia de uma pessoa de 60 anos com uma pessoa de 60 dias. E Olha. aí eu entendi, porque eu sempre, na gravidez, eu sempre falei: Tu é muito abençoado. E daí eu entendi que talvez seja um espírito mais Mais velho antigo. mesmo, Certeza, com né? certeza. Se não que teve veio. uma absorção de alimentações, É, até porque 60 acredito que de dias. repente até pode, né, ter colaborado alguma coisa, mas não acredito porque eu nunca fui assim muito, né? Mas a gente fez muitos testes assim de sangue, tanto eu, o pai dele, teste de coleta de saliva, tudo, e não constou nada. Então, São né, coisas realmente inexplicáveis, Coisas que a ciência não explica, Ciência não mas o explica tudo. plano espiritual né? explica. Eu consegui entender, mas ok, né? Aham, as coisas estão mais no sutil, É, né, do que no, é os detalhes, né? propriamente. Aham. E as dicas, Gabi? As dicas para quem quer iniciar aí no caminho desse autoconhecimento que é tão libertador, né? Eu uso uma frase que acredito que tu deve conhecer também, que é problema todo mundo tem, né? Mas a evolução tá em tu querer resolver ele. Então, assim, não adianta, a gente é adulto, a gente vai ter problemas, a gente vai ter contas, a gente vai ter os abençoados boletos. Então, aí eu pergunto, tu quer resolver e saber lidar melhor com os teus problemas, com as tuas frustrações, com os teus traumas, ou não? Tu quer continuar onde tu tá reclamando? Ai, Gabi, mas eu não quero continuar onde é que eu tô. Aí tu busca o autoconhecimento. E muita gente tem medo de procurar, principalmente uma terapia integrativa, porque ainda é uma coisa vaga. Muita gente ainda não sabe o que que é. Como tu Uhum. disse agora que tá entrando um tecnólogo, uma coisa, ainda é tudo muito novo. Aí muita gente diz assim, procurei ajuda com, às vezes, com um psicólogo, coisa assim, e às vezes não se encaixa naquilo ali, né? E Uhum. às vezes continua no psicólogo e continua com uma terapeuta integrativa também. É um complemento, né? Às vezes não Sim, substitui, Exato. dependendo das situações, nem é indicado substituir. Mas é onde tu diz assim, se tu tem um problema e tu quer resolver, porque problema todo mundo sempre vai ter.
Então, é tu querer resolver. Uhum. A dica é procura, pesquisa alguém que tu te sente confortável e chama para conversar, marca uma consulta, Uhum. porque é falta de conhecimento, às vezes, as pessoas não procurarem mais ajuda também. E também entender que o autoconhecimento ele é libertador, né? Mas é É, a prática dele é que vai transformar a vida de alguém. sim, Então, o terapeuta, quando ele atende, ele passa muito conhecimento, muito entendimento e muitas vezes práticas, né? Então a cliente leva para casa sempre uma consulta, normalmente quase todo terapeuta integrativo passa uma meditação, passa algumas afirmações positivas, e é sim, isso que vai então fazer a transformação. sim. Só saber que falar coisas Aham. positivas resolve muita coisa, Pensar, abençoar seus boletos abençoados vai gerar mais energia de vontade de pagar contas e adquirir, enfim, tudo isso, mas é a prática que vai fazer acontecer. sim, O que porque que tu tu, faz com aquilo que tu descobriu? é, Exatamente. porque tu vai em busca de uma ajuda e às vezes tu não continua praticando aquilo, né? Aí depois tu ainda fala, ai, não, mas isso nem me ajudou. Ou então deposita demais a expectativa no No terapeuta. É, Eu vou lá para a fulana me resolver. Não, a fulana vai te ouvir, que a escuta ativa é essencial, a gente sabe, no uma nosso escuta sem trabalho. julgamento, né? E também, às vezes, um pouco aconselhativa também, que o terapeuta tem isso, de falar muito das suas realidades, né? Sim, De falar também das experiências que viveu, que deu certo, aplicando esse ou aquele conhecimento, uhum, mas é ela que vai fazer a diferença na caminhada dela. uhum. E tem É que ir com a mente a aberta, né? mente aberta e é, disposta realmente, né, a se transformar, né? é, É aquela história. A borboleta, ela, para ela chegar lá, ela primeiro foi uma lagartinha que olhou para cima e que desejou, almejou voar. E sim. ela então resolve entrar dentro do casulo, e aí entra o autoconhecimento, né? A Que é introspecção bem isso, ali, que é né? bem doloroso. E ela vai lá fazendo o processinho dela até romper aquele casulo e voar, chegar onde ela queria, E realmente. isso que eu ia comentar também, que às vezes esse processo, eu escolhi procurar, eu Uhum. quero, né, ajuda, mas às vezes o processo dessa evolução, dessa transformação, ele não é fácil. Não. E ele é contínuo, né? É, e não é uma coisa que tu vai fazer uma vez na vida e É. deu nunca mais. Uhum. Não, ele é um processo lento, ele é um processo difícil, muitas vezes doloroso, Uhum. e é para uma vida toda, né? Mas depois que começa, ninguém quer largar. A gente vai passando, né, por todas as práticas. Então, É, quando a gente entra dentro do mundo integrativo, a gente vai conhecendo as novas terapias, técnicas novas, né? sim. Eu vi que tu trabalha com a constelação familiar, com tarô, registros, Registros acásticos, reiki também, né? uhum, São essas as técnicas. coniterapia e floral também. Uhum. Então, todas essas técnicas, né, são ferramentas para Sim, certos momentos da vida. sim, Mas com também tem certeza. muitas pessoas que, a fulana foi, fez tal coisa e aconteceu isso. Então, eu vou lá porque eu quero que aconteça isso comigo. Não, às vezes Não é o que tu o precisa. local da evolução, a evolução da fulana e a tua tá em outro É. momento, né? Eu digo que é sempre personalizado, né? Com certeza. Porque daí tu vai lá fazer uma constelação comigo e vai mudar a tua vida. Quando vê Uhum. a Mari, vai lá fazer uma constelação e vai dizer assim, nossa, mas nem me ajudou em nada. Aí ela vai fazer outra, vai acessar os registros e vai dizer, nossa, os registros, e pra ti os Aham. registros já não vai fazer Já não diferença. fez. É muito personalizado, Uhum. depende Então, não muito é, do. também a questão do autoconhecimento é não desistir no meio do caminho. Não, E respeitar um pouquinho a sensibilidade do terapeuta, né? Ele guia muito no Processo. processo. sim. Então, isso também é importante, Eu né? gosto daquela frase que só se atinge o propósito, né? Só quem vive o propósito é quem suporta o processo. Processo. E isso Sim. vale para tudo. E essa questão de ouvir o profissional é muito difícil, porque às vezes a pessoa ela vem com uma convicção de que ela quer fazer tal coisa e tu não consegue tirar da cabeça dela, mesmo sabendo que aquilo ali não vai adiantar nada sem algo antes. Mas está tudo bem, né? E tu Porque faz porque, né? o nosso processo também é entender
e ela tem o tempo dela, né? A gente mesmo dentro do aprendizado do Reiki, né? Que eu ensino muito essa técnica como mestra em Reiki, eu ensino bastante, que no nível 3A, principalmente, a gente fala muito do cliente da cadeira. O cliente que vai sempre com a mesma realidade, e tá tudo bem. Uma hora ele vai ter o clique, pode passar muito tempo. Por quê? Porque o objetivo dele é ir lá e falar daquela dor. Para ele Sim. faz sentido só falar a dor, ele não quer a cura ainda. Ele não está Sim. pronto para a cura. A gente tem que E ter às esse vezes é entendimento. bem longo esse processo, Isso, e até né? que chega uma hora em que dá aquela conexão de entendimento. Não, mas espera aí, eu posso fazer mesmo isso. Eu acho que hoje é leve para mim. E é Isso do que- dia para noite, e muitas também. vezes, porque daí é quando vira a chave mesmo. Exatamente, exatamente. A minha transição de carreira foi assim, eu fiquei uns 2 anos num processo de falar sobre aquilo e saber o que eu tinha que fazer e não fazer. E um dia simplesmente eu acordei e falei, a partir de hoje eu não sou mais cabeleireira, eu sou terapeuta. Virou a chave. E deu. E foi tranquilo. Que coisa boa. Maravilhoso. Gabi, então, onde que as nossas ouvintes podem te encontrar? Eu coloquei ele também, né, o @ do teu Instagram, que é GK Terapias. E lá tem, então, o teu WhatsApp, né? Tem todas as informações lá. O atendimento pode ser online ou presencial para quem é de Gravataí e região, né? Mas quem se sentir confortável no online também, independente da região, a gente atende também. Eu acho muito interessante as terapias online, né? Porque no início, quando veio essa questão de começar os atendimentos online, eu ficava me perguntando assim, mas como que isso é possível? Porque a gente é muito do tato, né? Como que isso é possível? Como que eu vou Será que sentir? vai dar certo, né? Porque a gente entender que a energia é uma só, ela tá no campo, Exatamente. né? Então, tu pode estar lá em Gravataí ou lá em Passo de Torres, a gente vai se conectar. A Exatamente. gente vai entrar na mesma frequência. Na mesma frequência. E a escutativa, o tarô, né? Online é perfeito. O Reiki, então, é perfeito fazer à distância também, né? E continua sendo 1 hora de atendimento, né? Sim, não, o atendimento ele tem. E às vezes no online o atendimento é um pouquinho mais longo ainda, porque, né, tu conversa um pouquinho mais, deixa as coisas fluírem mais. O tempo de atendimento, o padrão do atendimento, a gente não perde, né? Com certeza. Isso é a gente estar aberto a receber. Exatamente. Vamos encerrar o nosso 4º episódio. Fiquem acompanhando aqui no canal do YouTube. Vamos ter mais episódios, mais convidadas especiais. E a gente vai ficar por aqui agora, curtindo o olhinho. E até a próxima.